Olá, está começando o Literato. É aqui que estão os escritores e escritoras da Paraíba. E nessa edição a gente te convida para conhecer duas escritoras. Na entrevista com o autor, um bate-papo com Messina Palmeira e André Cordeiro. A literatura infantil atual não é mais direcionada, você não dá mais ensinamento. A literatura infantil é para divertir. No quadro Eu Sou, você conhecerá a talentosa escritora Ana da Viana, autora do livro Mundana Gente. Muito importante a gente refletir o que a gente faz enquanto indivíduo, enquanto sociedade, para fomentar mais, para incentivar mais a literatura. E você também não pode perder os quadros É Pra Ler, Tá na Lista e Café com Poesia. O Literato especial Messina Palmeira e Ana da Viana está começando. Começamos e eu te convido para uma entrevista muito especial. Conheça agora as histórias e um pouco da trajetória da escritora e jornalista Messina Palmeira. Estamos aqui iniciando mais uma entrevista com o autor e hoje eu estou com ela, Messina Palmeira. Bem-vinda, Messina. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, André. Sempre é muito bom, né? A gente estar reunido, falando acerca de cultura, acerca de literatura, isso é muito bom. Quero conversar com você sobre sua origem, né? De onde é que você vem? Bom, minha família é de Patos, certo? Alto Sertão da Paraíba, mas nasci em Monteiro. A família depois voltou para Patos e com 3 anos eu cheguei aqui em João Pessoa. Quando é que começa a sua relação assim com a literatura? Desde pequena que eu sou viciada em leitura, certo? Eu lia tudo, a estante da minha casa eu acabei rapidamente, certo? Passei para a estante do meu vizinho, que era, o pai dele era Dr. Jurandir Paletó, um homem muito culto, tinha um quarto todinho tomado por livros. Então eu li tudo que você possa imaginar. Você falou também que tem formação pedagógica, né? É, eu tenho pedagogia, mas sempre gostei muito da área da comunicação. Na época que eu comecei, há muitos anos, ajudava ao Bolinha, que tinha o Big Show do Bolinha. Não existia naquela época, né, o curso de jornalismo, de comunicação, mas a gente adquiria o direito, certo? De ter o seu registro, né, profissional. Passei 13 anos no Sistema Correio de Comunicação. Quando eu entrei com o convite de Helena Guimarães e assinava semanalmente, eu fazia o magazine. Messina, eu queria falar um pouco agora sobre suas obras. Eu comecei por conta da minha mãe, que sempre me incentivou a falar em público, entendeu? E sempre acompanhando ela, então o mundo já me fascinava, né? E quando eu comecei a ter meus filhos, tenho 3, eu contava muitas histórias, certo? E eu percebia que as histórias que eu inventava, eu notava que meus filhos gostavam mais das histórias que eu criava, que eu contava, do que aquelas tradicionais dos livros. Apesar de que, né, eu tive grande influência, né, de José Lins do Rego, que escreveu as histórias da velha Totônia, de Jorge Amado, que escreveu O Gato Malhado e Andorinha Sinhá, que é um dos clássicos da literatura infanto-juvenil, maravilhoso. Claro que também do mundo de Monteiro Lobato, né, que é um mundo mágico e encantador. Então, eu tive grande influência, sim, desses autores. Mas eu criava minhas histórias e falei, mãe, eu noto que meus filhos gostam mais das histórias que eu conto do que aquelas tradicionais. Aí foi que ela disse, Messina, começa a escrever, viu? Para ver se, de repente, quem sabe, você não lança um livro. E foi assim que aconteceu o meu primeiro livro. Foi Doriana e a Escova Azul. Depois eu tive a oportunidade, na universidade, de ter como professora Neide Medeiros, que me ensinou, e há muitos, né, literatura infanto-juvenil. E aí sim que cresceu o meu interesse pela literatura, né? E aí temos os livros, né, do bairro do Miramar, sua história e seus moradores, né? E aí teve o livro
dos 50 anos da Caixa, Foi teve o do bairro do publicado Miramar. e a gente publicou esse Bairro do Miramar, Sua História e Seus Moradores, contando a história desde a Grancha Santana, a igreja, os padres, né, os párocos, o mercado público, o ambulatório, sabe? E também com depoimentos de grandes pessoas que passaram pelo bairro do Miramar, a exemplo de Creuza Pires, né? Que ela foi uma das primeiras moradoras. E também tem meu álbum de pintura e fantasia, né? Isso. Desde Menino Seu Vizinho, Maior de Todos. Como é passear nessa parte histórica, né? Escrita histórica, e também em literatura infantil. Literatura infantil é a minha praia, sabe? Eu amo escrever para criança. E um dado importante, André, é que a literatura infantil atual não é mais direcionada, você não dá mais ensinamento. A literatura infantil é para divertir, certo? Claro que ali vai agregado, né, um direcionamento para a criança também, né? Se interessar pela leitura, é claro, né? Mas a literatura moderna é escrita, os autores sabem que você tem que divertir. Nunca uma forma de castigo, de jeito nenhum. Tem que ser um momento lúdico, que a criança se encontre, a criança se enriqueça. E claro, né? Talvez ali surgir um leitor. Está chegando no final da entrevista, mas antes eu queria que a gente encerrasse, que você mandasse um recado para a sociedade sobre como você está vendo o mundo hoje em dia, né? A minha tendência é de sempre de bem com a vida, sabe? Eu acho que o caminho é esse, mas não é porque eu acho, é porque eu sou assim, sabe? Eu sou muito bem resolvida, eu sou muito feliz, sabe? Eu moro muito bem, porque a gente morando em João Pessoa está morando muito bem. E eu tenho a felicidade de ter a minha mãe morando comigo, ela tem 98 anos, certo? Estou realizada através dos meus 3 filhos, tenho uma jornalista, uma médica e outro que trabalha no TRT de Belém, que está sendo transferido para cá. Sou realizada, tenho 6 netos. Eu acho que o caminho, sabe? A felicidade não tem completa, mas o caminho é viver de bem com a vida. Vamos saber o que é destaque aqui na Livraria do Luiz. É o quadro É Pra Ler. Ótimas opções. Agora nós vamos conhecer a escritora Ana Daviana, no quadro Eu Sou. Eu sou escritora, professora, historiadora. Cresci em Pilõezinhos, uma cidade do Agreste Paraibano, e construí minha identidade dentro dessa cultura interiorana, né? Vim para João Pessoa em 2013, me formei em História lá na UEPB em Guarabira, vim fazer mestrado aqui e trabalhar também, sou professora desde 2013 aqui na rede estadual. Acho que é isso, pensar um pouco nessa identidade múltipla de historiadora, professora, escritora, é uma coisa que eu tenho me encontrado nos últimos anos. Eu consegui fazer, com esse livro, juntar algumas categorias que são muito importantes para a história, como memória, identidade, história oral, consegui trazer para a ficção. Então, porque eu cresci observando muito os ritos e os hábitos interioranos. Isso era um objeto para mim de muita curiosidade, né? Ainda criança, adolescente. Quando eu fui para a graduação em História, eu comecei a entender teoricamente o que eram esses hábitos e essas vivências. Então, eu acho que esse livro é uma junção muito tanto da minha formação enquanto historiadora, quanto da minha identidade interiorana. Eu comecei em 2021, assim, um projeto mesmo de escrita consciente, né, para o livro, paralelamente fazendo um curso de escrita criativa com a professora Vanessa Passos. E
A princípio eu tinha uma ideia de alguns contos, mas depois a gente foi desenvolvendo coletivamente, né, trocando com ela, aprendendo muito com ela, a pensar qual seria esse fio condutor. E aí eu cheguei nessa ideia que o fio condutor seriam os ritos e as tradições da cultura interiorana nordestina. E aí alguns contos não estavam chegando muito nessa unidade, e aí a gente teve que ir cortando e ficaram 13 contos, que também 13 é um número simbólico dentro da uma superstição também interessante. E aí conseguimos fechar em 13 contos nesse processo de 2021 e 2022, né, de escrita. Eu não cresci numa casa de livros, mas a biblioteca da escola era esse espaço onde eu tinha acesso a muitos livros. Muitos livros, os clássicos, né? Os clássicos da literatura lá, em sua maioria homens e tal. Mas era um espaço de democratização também do acesso ao livro. E hoje, enquanto professora também de história, eu vejo a importância da escola, a importância desses espaços para que a literatura chegue às crianças, aos adolescentes. Então, chegou muito cedo, a partir daí, e depois já adulta, já com condições, né, de acessar outros gêneros. Aí eu fui em busca de muita coisa, e principalmente da literatura contemporânea, porque eu lia muitos clássicos na infância e na adolescência, mas na vida adulta eu descobri o universo da literatura contemporânea nacional, que é muito rico, e da literatura escrita por mulheres também. A Vanessa Passos é a minha professora de escrita, não dá para deixar de citar ela, é uma escritora premiada com o livro A Filha Primitiva. Ela trata muitas questões que são de uma identidade de violência mesmo, a cultura de violência de geração de 3 mulheres, né? Mãe, avó e filha. A Aline Bey é uma autora contemporânea que também me ajudou muito. E a Conceição Evaristo é a minha musa inspiradora, meu farol, assim, porque eu acho que o conceito dela de escrevivência... quando eu descobri em Becos da Memória, no livro dela, né, o romance premiado dela, que eu entendi o que era escrevivência, eu falei, nossa, que eu me via ali, me enxergava ali, enxergava a minha gente ali. Então, para citar 3 nomes assim, mas tem muitas escritoras aqui também, paraibanas, a Cibele Laurentino, que é uma colega aí do mundo da literatura também, a Dia Nobre, enfim, são muitos nomes e que eu acho que é importante que a gente traga, né, à tona e a gente conheça essa literatura de hoje. Eu, enquanto professora, me preocupo muito com isso, enquanto escritora também. Acho que isso é uma das causas pelas quais eu busco, eu luto, de incentivar a leitura nos alunos, na sociedade. E acho que a gente precisa pensar enquanto um todo nisso, né? A gente tem lido, a gente questiona que o Brasil lê pouco, mas a gente tem lido, a gente tem dado livros de presente, a gente tem incentivado os nossos filhos, os nossos sobrinhos, né, a nossa família, os nossos amigos a lerem. Acho que, para mim, hoje, eu tenho me encontrado muito nesse lugar de pensar esse meu papel e o papel da literatura nesse campo de ativismo. Inclusive, lançando recentemente o livro na minha cidade, Pilõezinhos, chegou alunos, pessoas da nova geração querendo me conhecer e conversar e trocar e dizer, nossa, eu gosto de ler, ou eu quero escrever. Então, a gente percebe que isso é um movimento que está ali presente. Se a gente consegue estimular isso desde cedo, nós vamos ter uma sociedade cada vez mais leitora e cada vez escrevendo mais também. Aprendi a detestar o 7 de setembro ainda criança, nos preparativos escolares para o desfile cívico. A ironia de celebrarmos um país independente esbarrava na obrigação de compor a ala dos uniformizados, pois eu não tinha dinheiro para fantasias elaboradas. Participar da banda marcial, então, nem pensar. A realidade pedia para me contentar com o meu destino. E o destino, traiçoeiro, me reservou algumas experiências que me lembravam a todo o tempo do meu contexto de pobreza, como o dia de provar as roupas na casa de Sandra, uma colega da escola, que eu julgava rica pela quantidade de bonecas na parede de seu quarto. Quem precisa de tantas bonecas? Barbies de muitos tipos, bebês de variados tamanhos e infindáveis utensílios domésticos rosa e branco. Enquanto olhava a bestificada a diversidade tal qual de uma loja, pensava no meu Godofredo, boneco de pano feito por minha mãe, o meu xodó rasgado de tanto uso. Desaparecido, eu procurei por dias, até vir a confissão. Não prestava mais, joguei fora. Como a senhora jogou fora o Godofredo?
Estava todo rasgado, mas era meu. Eu faço outro. Não quero outro, quero o Godofredo, pois está no lixão. E foi terminar o almoço. Saí correndo para a usina de resíduos, onde era depositado todo o lixo de Jatobá. Procurei entre os detritos e, já desistindo da busca, o encontrei no meio dos restos de comida, embalagens de margarina, sacolas cheias de trambolhos. Ele tinha perdido a dignidade. Não pude trazê-lo comigo, destruído daquele jeito. Me despedi aos prantos do meu boneco e voltei com ódio da minha mãe. E continua. De volta e agora para te convidar a fazer uma pausa. Uma pausa para um café. Mas não é um simples café. É o café com poesia. No palco da vida, o sonho se desenha. Eu somo o que eu já vivi. Alegria e tristeza entrelaçados, como raios de sol e chuva. No coração, um compasso, que se bate no ritmo da minha existência. Amores, sonhos e despedidas já virou rotina. Em cada gesto, palavra e atitude, revelo meus segredos mais profundos. Na dança da vida, os sentimentos brotam como flores, as emoções que nos moldam. Na jornada em que o tempo curva e a vida continua sendo meu palco, onde guardo memórias eternas. Sou uma menina, tipo, assim, sabe, que vive no mundo da lua, mas quando eu paro e penso, tipo, é isso que eu quero, eu faço o que eu mais sonho. E quando alguém vem me perguntar, quem é você? Eu falo, sou uma menina que quero dar orgulho para meus pais, que eu tenho eles como uma base de estrutura, né? Sou uma pessoa muito sensível também, uma pessoa que, posso falar, empática, que se põe no lugar do próximo. Eu queria, né, mandar esse recado para meus pais, que independente de tudo que eu fiz, prometo dar muito orgulho para ele e daqui para frente irei mudar todas as minhas atitudes que ocorreram passadas. O teatro chegou na minha vida, foi uma loucura. A gente ainda estava na época de pandemia, em 2022, e tinha reunião online para os pais. Nessa reunião, minha mãe estava assistindo. Aí a Polônia, diretora do PPS, falou que tinham vagas para o teatro. Aí minha mãe chamou assim, oi, Zulane, tu não quer entrar não? Ela falou, mãe, isso é coisa de besteira, tu não quer saber disso não. Falou, não, mas faz pra tu tentar, vai que tu goste. Quer que eu entre? Então eu vou entrar. Aí eu entrei, fiquei, gostei. Aí a gente conversou com o Flavinho e ele, então fica aí, vai decorando as músicas, texto. O teatro me salvou de muitas coisas, início de depressão, início de ansiedade, muitas coisas mesmo, que eu nem imaginava. Aí me toca de um jeito muito profundo, que eu começo a chorar. E minha mãe chega, por que tu tá chorando? Eu falo, não é nada não. Mas ela me toca de um jeito muito, muito bom, e principalmente quando se fala de coisas de amor. Formada em Direito, também seguindo minha carreira de atriz, dando orgulho para meus pais e também, se eu conseguir, se Deus quiser, abrir uma loja. Estamos de volta e agora para fazer conexão com ela, Sayaka Shoji, que vai trazer a sua indicação de leitura aqui no Literato. Oi, Sayaka! Oi, Cris! Oi, pessoal! Pois é, tô de volta com mais um Tá na Lista aqui no seu Literato. E olha, prepara aí a sua caneta e o seu bloquinho para conferir as nossas dicas de leitura e anotar tudo, porque elas estão imperdíveis, viu? Então já deixa eu chamar aqui a Andriele Marques, que faz parte do projeto Cairóis e tá trazendo uma dica mágica para vocês. Dá só uma olhadinha. Oi, pessoal da TV Cidade, me chamo Andriele Marques, faço parte do grupo de teatro Cairóis, onde estamos com um projeto chamado Livro de Cabeceira. O livro que vim indicar para o café literário se chama O Gato que Amava Livros, do autor Sozuki Natsukawa. O livro tem uma pegada mágica e encantadora, que encanta leitores de todas as idades. A história do livro gira em torno de um personagem principal, chamado Rintaro Natsuki, que se vê em uma confusão interna após a morte de seu avô, o que o fez herdar a antiga livraria Natsuki. Rintaro se vê sozinho em meio a tantos livros e relíquias históricas. Então, em uma bela tarde, encontra-se com um gato no meio de tantos corredores.
um gato rajado que se intitulava de Lion. Após esse pequeno encontro, Rintaro e Lion se veem como parceiros de aventuras, então se encontram na sua primeira missão, o que chamam de o primeiro labirinto. Entre tantas missões e tantos acontecimentos, os dois se veem cada vez mais próximos, apesar do gato ser um pouco rude e Rintaro se incomodar com isso. Entretanto, no terceiro labirinto, se veem com uma nova companhia e novos desafios, cada vez mais difíceis que carregam várias lições de moral. Isso torna o livro algo que me marcou bastante, pois sua aparência infantil tende a enganar bastante, e algo que eu recomendo para leitores de todas as idades. E como por aqui no Literato, a gente está sempre assim rodeado de escritores e de aspirantes a escritores também. Hoje a minha dica fala justamente sobre isso. Eu estou falando do livro Sobre a Escrita, Arte e Memórias, de 2000, escrito pelo rei do terror Stephen King, com a visão prática e extremamente interessante da profissão de escritor, incluindo as ferramentas básicas que todo aspirante autor deve possuir. Stephen King vai basear seus conselhos em memórias vividas da infância e também nas experiências do início da carreira, os livros e filmes que o influenciaram na juventude, seu processo criativo de transformar uma nova ideia em um novo livro e também os acontecimentos que inspiraram seu primeiro sucesso, Carrie a Estranha. E em meio século de carreira literária, King já lançou em torno de 60 livros e mais de 200 contos seus foram publicados. Enfim, né, gente, com um currículo como este, o livro se torna quase assim obrigatório, não só para os que sonham escrever profissionalmente, mas também para aqueles que querem conhecer um pouquinho mais sobre a sua carreira. Mas ó, não se engana não, tá? Esse aqui não é um manual com capítulos, regras e lições assim enfadonhas sobre a escrita. Muito pelo contrário, é o oposto disso. King é realmente assim de outro planeta, minha gente. Ele escreve de uma forma tão simples e direta que parece até bruxaria, e talvez seja. A trajetória de Stephen King não precisa ser a sua e ele mesmo diz isso no livro, tá? Que ele não tá ali para praticar charlatanismo ou dizer como deve ser o processo de escrita. Cada pessoa tem o seu caminho, mas se existe uma coisa aí que faz as obras literárias se tornarem grandes sucessos, é a verdade que elas carregam. E mesmo grandes obras de ficção com aliens, monstros ou seres diabólicos precisam da verdade de cada autor ali dentro delas. E cada pessoa tem suas histórias particulares, suas cicatrizes e suas batalhas internas para colocar ali. Enfim, acima de tudo, a sua paixão pela escrita é quase palpável nas suas palavras, sabe? Além de ter sido emocionante demais, entendeu? Quanto o ato de escrever teve impacto na sua vida. E você já sabe, né? Se você, assim como nós, também é amante de uma boa leitura, que tal participar do Tá na Lista? Manda sua indicação em formato de vídeo na horizontal pelo direct do nosso Instagram, o @tvcidadejp. É isso, Cris. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto com você. A gente se encontra no próximo Literato. Beijo! Muito obrigado pela sua audiência, obrigado a você também que encaminhou os vídeos pra gente participando do nosso Tá na Lista. Bom, essa edição do Literato vai ficando por aqui. A próxima já está sendo produzida. E você segue acompanhando o nosso trabalho em @tvcidadejp no Instagram. No YouTube, o endereço é youtube.com/tvcidade João Pessoa. Um grande abraço.